Mas a gente está chegando naquele período final de congresso, e 7º congresso, e toda vez que a gente acaba um congresso, a gente sai daqui super empolgado, feliz, mas assim, depois eu fico com um peso, nós ficamos com um peso no coração, porque o que acontece aqui, nesses dias, impacta muita gente me procura e fala muita coisa, eu nem dou conta, eu cheguei no hotel, comecei a tirar coisa do bolso, tanta gente me deu tanta coisa, que eu fui enfiando no bolso, eu já não sei mais, nem o que era, mas gente que pede contato com um eletricista, gente que me pede contato, qual o negócio que eu posso investir nisso e tal, e a gente não dá conta nem de atender tanta gente. Mas aquilo que acontece no congresso gera um impacto na vida de muita gente. Mas acontece que depois do congresso, a tendência é aquilo esfriar, porque a gente não consegue dar sequência para manter acesa aquela chama que foi acendida no congresso. Então a gente fala que é aquele efeito fogos de artifício, né? Quando solta o fogo de artifício, dá aquela coisa linda, né? Oh, que maravilha! E pouco tempo depois aquilo vira fumaça. E aí a gente fica esperando o evento do próximo ano para soltar outro fogo. E isso nos incomoda, porque eu creio que Deus tem algo maior, algo mais prático que Ele deseja nos usar, como tudo isso que a gente viu aqui. E esse ano está acontecendo algo para a gente que está já no 7º congresso, algo fantástico, algo diferente. E eu até quero falar pouco sobre isso, quero deixar meus irmãos aqui falar mais. Eu estou assim profundamente emocionado da gente chegar até aqui. Quando eu falo chegar até aqui, estou falando do término desse congresso, com esse tema, porque isso foi gerado pelo Senhor. Mas chegar até aqui, lembrando dos outros congressos. O Rudy começou falando um pouquinho do histórico de cada um. E o sentimento que a gente tem é que, nesses anos, o Senhor foi construindo algo, usando essa equipe que vocês viram aqui, mas agora chegou um momento de um novo ciclo, de uma nova etapa, de um novo tempo, onde aquilo que foi plantado vai começar a produzir frutos e caminhar e se desenvolver, até sem a gente, porque a gente não é dono de nada, quem é dono é o Senhor. Então, pensando nesse problema, porque o que a gente faz depois? Ano passado, não sei quem lembra, a gente fez uma reunião, pegando sugestões, eu peguei um flip chart, não sei se vocês lembram, anotei um monte de coisa, está lá em casa guardado. E as pessoas falam assim, Júnior, eu quero fazer parte da Valore, como é que eu faço? Eu quero ser secretário da Valore, o que eu tenho que fazer? E eu não tenho resposta, porque o que a gente pode fazer? Não tinha nada assim estruturado para que isso desse uma sequência. Então, há um tempo atrás, Deus nos deu uma ideia. E essa ideia ficou guardada. E quando eu fui no congresso da BAN, ano passado, em novembro, eu vi que o congresso da BAN foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Aquela empolgação, gente nunca tinha ouvido falar de BAN, saiu dali empolgado. Criaram até um grupo de WhatsApp de todos os participantes. E a gente vê nesse grupo que os participantes começaram a incluir outras pessoas, né? Tem vários aqui que estavam lá, e aí começa a colocar, um faz uma propaganda de um produto que vende, outro faz uma propaganda de um negócio e tal, e aí, aliás, todo o grupo de WhatsApp parece que é assim, né? Ele tem um ciclo, né? Aí vem com a empolgação, vai crescendo, e daqui a pouco começa a ficar chato, gente demais, muita publicação, você vai e silencia o grupo, depois você começa a sair gente, porque começa a gerar várias coisas que não eram o objetivo inicial do grupo. Isso é comum com todo o grupo. E aí depois desse congresso eu percebi que a mesma dor que a BAN estava tendo após o evento, é a dor que nós temos todo ano após o evento. E aí eu comecei a pensar numa ideia, assim, tá, mas e aí como a gente resolve isso? E comecei a escrever algumas coisas, e quando eu estava escrevendo, eu falei assim, peraí, eu já escrevi isso.
E aí eu fui procurar no meu computador, tinha 3 anos já que eu já tinha feito essa apresentação, escrito isso aqui, e aí voltou isso à tona. E aí, compartilhando com a diretoria, e eles apoiaram essa ideia, e por enquanto era só uma ideia, a gente não sabia por onde começar. Mas aí o Senhor começou a ligar os pontos. E aí, encurtando a conversa, em abril eu fui numa reunião em São Paulo, do Network Cristão, lá conheci o Marcelo, e eu já vinha seguindo uma plataforma chamada Plataforma Farol, que é uma plataforma de ensino, lá de Curitiba, e aí eu comentei com ele, rapaz, tem um pessoal de Curitiba, Plataforma Farol, ele falou, eu faço parte lá, a gente que produz o material. Eu falei, poxa, que legal, eu tenho uma ideia de uma plataforma também. E isso gerou uma conversa depois do encontro, e aí eu fui parar em Curitiba, e lá ele reuniu um grupo, lá estava o Renato, e estava outros, e o Gustavo estava online, outros do Rio, outros em São Paulo. E aí a gente começou a trocar ideias sobre a plataforma, e aquela ideia caiu no coração daquele grupo, e alguns já tinham tido ideias muito parecidas, inclusive um colocou uma apresentação, que era só outro nome, mas era praticamente a mesma coisa que eu já tinha feito, e eu não conhecia o Harold. Estava ali online com ele pela primeira vez. E aquilo, Senhor, foi incrível aquele tempo em Curitiba. Isso foi em junho, não foi abril, né? A conversa em Curitiba. E eu falei, olha, nós temos um desafio. Nós temos até o congresso para criar alguma coisa para apresentar para os irmãos a ideia. E aí nós dividimos um grupo foi pensar na parte tecnológica, outro grupo foi pensar na parte de governança, de como é que isso poderia funcionar. E aí a gente trabalhou e chegou a algumas coisas que a gente queria apresentar para vocês, essa ideia. Então, a gente botou o nome dessa plataforma de Reino, que foi criada essa logomarca. O pessoal da Transdesk, o Sidney, deu uma força para a gente. A gente, quando comentou isso com o Sidney, lá atrás, nós pensamos assim, olha, a gente vai precisar de uma estrutura de sistema complexa, cara, porque a proporção de onde isso pode chegar vai muito longe. E aí era um investimento alto. E aí nós não sentíamos paz de continuar com aquilo, naquele momento. E depois Deus trouxe 2 pessoas de TI, que quando passamos a ideia, ele falou assim, mas nós já podemos começar com um negócio aí que custa $28 por mês, não precisa investir R$110 mil. Então, assim, o Senhor foi juntando, ligando os pontos. Né? Então, o pessoal lá do CID criou essa logomarca para a gente, que tem a ver com o que nós vamos falar aqui. E por que Reino? Reino, na verdade, é um acrônimo, onde a gente tem para cada letra uma área onde a gente pretende trabalhar em grupo, não necessariamente uma pessoa, mas um grupo de afinidades com aquele tema. Então, o R é um R de... Aqui ficou ruim a projeção. De referência. Referência por quê? A gente precisa criar uma referência para o empreendedor cristão no Brasil. Quando a gente fala de empreendedorismo cristão, onde é que tem informações? Onde é que tem... onde ele pode buscar ajuda, de alguma forma? Nós não temos isso organizado. Então, a ideia é que essa plataforma Reino sirva de referência, e para se tornar referência, ela precisa, como o irmãozinho falou aqui, ser divulgada, ela precisa estar conversando com as pessoas na linguagem delas. Então, um dos nossos desafios é que essa plataforma se torne uma referência para o empreendedorismo cristão. O E é de ensino. Dentro dessa área de ensino, nós temos um grande desafio de gerar conteúdos que possam edificar os empreendedores cristãos. Ensino, por exemplo, sobre o conceito BAN que a gente aprendeu aqui, ensino sobre mordomia, ensino sobre excelência, ensino sobre vários temas relacionados ao empreendedorismo cristão. Então nós precisamos ter vídeos, cursos, aulas, várias coisas onde o empreendedor possa buscar essas informações para que ele possa se capacitar, possa se aperfeiçoar. O I é o I de investimentos. É tentar fazer aquela ligação entre
o recurso que está disponível no reino e aquele que está precisando desse recurso para viabilizar algo que o Senhor deu. Então, como é que a gente liga uma ponta? Quem tem? O Gustavo fez uma propaganda aqui da Gold Street. Ele tem o recurso e você tem um bom projeto, você tem uma boa ideia? Como que ele vai oferecer isso? Como as pessoas vão conhecer? Se a gente tem uma plataforma onde é referência para o empreendedor e dentro dessa plataforma ele pode buscar essa informação, a gente consegue ligar um ponto no outro. O N é de network, então dentro do N vem todos os eventos, todo o contato onde você pode se conectar com os usuários dessa plataforma, olhar o perfil dele, olhar qual é a empresa que ele trabalha, olhar qual o projeto que ele está envolvido, e aí você pode se relacionar com esses usuários dessa plataforma a nível Brasil, de uma forma que você possa buscar por segmento, por cidade, né? Então, por exemplo, preciso de transporte. Você vai clicar transporte, vai aparecer todos relacionados a transporte. Eu quero me conectar com o Gustavo Hipólito, que eu vi no empreendedor. Eu vou entrar ali, o Gustavo vai estar lá como usuário. Eu vou ter toda a informação sobre o Gustavo. Já me pediram, o irmão veio aqui, o Edson, né? Edson não. O irmão veio me procurar aqui. Hã? Não, você não viu? Ele veio aqui e falou assim, a gente tinha que ter como, Pedro, lá do Rio, tinha que ter como a gente falar com os irmãos, se conectar com eles, saber o que ele vai... Eu vou falar disso agora. Como é que vocês vão se conectar? Como é que você vai conversar um com o outro? Como é que você vai saber qual o negócio que aquele irmão que está aqui representa? Não tem no crachá dele, não tem placa, não tem nada. Então você precisa de um lugar onde você vai acessar e vai encontrar o irmão. Seja por atividade, por projeto, por nome, por cidade. É a ideia de criar essa rede de relacionamento, onde a gente possa ligar um ponto ao outro, ok? O E é de oração. O O. Estou falando que a bateria está ficando fraca. O O de oração. Por que oração, queridos? Porque da mesma forma que nós sabemos o grande potencial que esse grupo aqui tem, trabalhando juntos, o inimigo também sabe. E como nós sabemos disso, né? Como as coisas acontecem para nos atrapalhar, para nos retalhar em relação ao que a gente precisa fazer. Nós precisamos estar cobertos de oração. Nossas famílias precisam estar cobertas de oração. Então, a gente quer criar um ambiente onde a pessoa possa colocar o pedido dela, a necessidade dela naquele momento, e aquilo ficar postado ali, e eu poder olhar e falar assim, opa, vou orar por esse irmão. Onde eu possa perguntar para ele assim, vem cá, você pediu isso aqui? Como é que está esse processo? Estou orando por você, estou junto com você nessa batalha. Como eu vou poder expor a minha necessidade em oração e contar com os irmãos em oração? Então, o nosso desafio é criar essa forma da gente se relacionar pós-evento, que se torne uma referência para o nosso dia a dia, no Brasil, e que isso possa até alcançar outros países, quem sabe. Né? Então, a gente pensou de criar esse produto, que é um produto da Valorem, e aí a gente precisa de pessoas, e é uma plataforma que ela é construída por cada um de nós. Não é a pessoa, nós que vamos ficar gerando conteúdo, gerando tudo e entregando pronto para vocês. Fazendo uma analogia, né? Vamos imaginar um Facebook. O Facebook é uma plataforma que tem um dono, o dono tem a política dele, mas a plataforma está aberta para os usuários. Ok? Você coloca o seu conteúdo lá, né? Você é responsável pelo seu conteúdo. Se esse conteúdo estiver diferente da política dele, eles vão barrar o seu conteúdo. Eles têm essa autonomia de filtrar, de fazer uma curadoria em cima do conteúdo postado ali. Né? Então precisa ter um controle, por isso precisa ter a governança. Então a ideia é que ela sirva de plataforma online, mas a gente vai além. Porque nós acreditamos nos relacionamentos pessoais. Online é legal, porque facilita me comunicar com o outro, principalmente os distantes. Mas isso que a gente está fazendo aqui não tem preço.
estar junto com vocês e trocar ideias, sentar para almoçar, sentar para tomar um café, para orar juntos, não tem preço. Então a gente quer que essa plataforma também seja offline. A gente quer que a Valorem, através dessa plataforma, seja multiplicada regionalmente. E para isso nós vamos precisar de pessoas que estejam dispostas a caminhar junto, com a mesma visão, com o mesmo propósito, e levar isso lá para a sua cidade, para que isso multiplique lá. E isso não vire um encontro anual em Vitória. Por que não pode ter um encontro lá em Foz do Iguaçu, como o irmão já está planejando ali? Por que não pode ter um encontro em Belo Horizonte, São Paulo? E não só um encontro anual, mas a gente pode ter o nosso encontro de valor. Nós já tivemos encontro de valor em várias cidades, e é bênção. Reúne os empreendedores, os empresários, convida várias pessoas, e aí a gente vai lá, faz uma palestra com esse conteúdo que a gente tem aprendido, compartilha conhecimento, e isso abençoa os irmãos, e isso dá um gás para que novos conectores, né, se conectem, proporcione conexões localmente, regionalmente. Então essa plataforma, a ideia é que ela funcione online como ferramenta, mas funcione offline, pessoalmente e regionalmente. Então, queridos, essa é a ideia, esse é o motivo do nome Reino, e aí eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Eu sou aquele que estava falando ali, que gera a ideia. Agora, aquele que vai executar a ideia, somos todos nós. E aí Deus colocou esses dois irmãos aqui no meu caminho, né? E eu contei a ideia, eles compraram a ideia e eles começaram a trabalhar juntos pela ideia. E aí criou um relacionamento. E eu passei a amar esses irmãos aqui de um jeito que estão aqui em Vitória, pensa bem. Há 3 meses atrás a gente não se conhecia. Então eu quero passar para eles, né, porque eu creio que o Marcelo tem algo rico para compartilhar. É a primeira vez que ele vem num Valorem, não num congresso, e ele fez uma leitura muito legal daquilo que tudo que aconteceu, né, das palavras. Então agora é a hora que eu saio de cena, né, e passo para eles explicarem melhor para vocês o que nós já construímos, e eu fico calado. Boa noite. A gente tem pensado muito sobre a questão do empreender no ambiente cristão, e lá em Curitiba nós somos muito envolvidos com mobilizações, não só em termos de empreendedores, mas também de arte, cultura, de movimentos sociais, todos eles com um cunho cristão. E eu queria entregar para vocês uma chave importante, que ela pode ser importante para aquilo que você está desenvolvendo, e isso vai te ajudar a entender o porquê nasceu a plataforma, né? Então, todos nós conhecemos o momento em que Moisés ele está no Monte Horebe, ele está num processo de frustração de 40 anos, porque ele tomou uma decisão errada, e nesse momento ele encontra numa situação em que ele vê uma chama, né, uma sarça pegando fogo, e aquilo chama a atenção de Moisés. Aquilo faz Moisés parar, sair um pouco da rotina que ele estava ali, e começar a prestar atenção em algo totalmente diferente daquilo que ele estava habituado. Então talvez para você nesse momento, esse tempo aqui no congresso, tenha acontecido isso. Você parou a sua rotina, e à medida que você parou a sua rotina, você foi atraído por algo. E todos nós estamos saindo com algo que está meio queimando aqui dentro de nós, né? Falando assim, uau, eu nunca ouvi falar sobre Ben, eu nunca ouvi falar sobre isso, o que é isso, onde que eu encontro? Isso é um processo de despertamento. Então Moisés passou por um despertamento. Deus usou uma sarça para despertar Moisés. Deus está usando um congresso para despertar empreendedores. Quando Moisés para ver aquela sarça, ele começa a ouvir uma voz. E então ele começa a inquirir com Deus, a conversar com Deus sobre tudo aquilo que estava diante dele. Deus estava falando algo que Moisés não estava entendendo muito bem, e ali eles entram num diálogo. Isso nós chamamos que é o processo da conscientização. Deus estava conscientizando Moisés da missão que ele estava entregando para Moisés.
Todo esse movimento do despertamento, do gerar consciência, levou Moisés a sair do lugar onde ele estava e retornar para o lugar de onde ele fugiu, que foi o Egito. Então isso gerou uma mobilização. No meio do caminho, Moisés encontrou quem? Arão, seu irmão. Chegando no Egito, Moisés teve que encontrar 70 líderes de Israel. Então isso foi conectando Moisés com tudo aquilo que Deus já estava fazendo. Então vejam que todo o processo de mobilização, ele começa com um despertamento. Deus nos chama a atenção para algo. Ele nos leva a refletirmos sobre aquilo que Ele está dizendo, paramos, vamos entender o que de fato Deus está dizendo. Então agora o processo é voltar para casa, digerir as suas anotações, ir para as escrituras, ir para o seu lugar secreto e falar: Deus, me explica tudo aquilo que eu ouvi, se é isso mesmo, confirma comigo. E isso vai gerar em você um movimento. Então, o que nós percebemos em todas as vezes que nós estamos envolvidos com mobilizações, é isso que acontece. Uma geração é despertada, Deus trabalha a consciência dessa geração, essa geração começa a mobilizar outras coisas. Quando que um movimento termina? Quando a mobilização se resume a apenas aquilo que eles estavam fazendo naquele momento. Quando a mobilização se torna um fim e ela não se torna um meio para que mais pessoas sejam despertadas, para que mais pessoas possam ter uma consciência, para que a mobilização vá se expandindo e vá se estendendo. Quando nós começamos desde o primeiro dia, estarmos aqui reunidos dentro do congresso, me chamou muita atenção quando o Rudy começou a trazer um relato do primeiro congresso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E uma coisa que Deus me deu uma graça e um favor é de perceber processos e etapas. E é muito interessante porque lá em Curitiba tem uma planta chamada araucária. É uma planta muito comum, é uma árvore, né? Na verdade, muito comum em Curitiba, naquela região de Curitiba. E a araucária, ela tem uma característica muito legal que vai fazer muito sentido ao Congresso da Valore. Essa semente da araucária, os botânicos falam que basta uma semente da araucária para você reflorestar uma região toda. Só que essa planta ela tem uma característica especial, específica. Nos 7 primeiros anos, ela só cresce 1 metro. Durante 7 anos, você olha para ela e fala assim: cara, isso aqui não vai dar nada. Isso aqui não vai dar nada. Isso aqui não vai dar nada. Cresceu só 1 metro. Mas a partir do 7º ano, essa planta ela passa para um processo de crescimento exponencial. Onde do 7º para o 8º ela já cresce mais 1 metro. Demorou 7 para crescer 1, e do 7º para o 8º ela começa a crescer 1 metro, no mínimo 1 metro por ano. E é interessante que essa planta ela vai atingir em torno de 50 metros de altura, e ela pode ter 500 anos, uma planta dessa bem cuidada. E numa região deserta, essa planta, ela proporciona, à medida que ela vai crescendo, ela proporciona que os pássaros venham e comecem a passar por ela, e à medida que esses pássaros passam por ela e descansam ali um pouco, eles derrubam outros tipos de semente. E outros tipos de semente vão encontrando um ambiente favorável para crescer, porque essa planta ela está proporcionando sol, umidade no solo, isso vai proporcionando um ecossistema. Então, uma semente de araucária é capaz de gerar um grande ecossistema. E é mais ou menos esse o processo que a Valore está passando. Ontem eu perguntei para o Júnior quantas pessoas fazem parte da Valore. E ele falou 6. 6 pessoas fazem parte da Associação Valore. Eu falei, uau. Eu falei, isso precisa ser preservado. Não a quantidade de pessoas, mas o que essas pessoas estão construindo. Porque aquilo que Deus está fazendo no núcleo de 6 pessoas, mobilizou pessoas de vários lugares do mundo. Isso é um processo de mobilização. Deus parou eles um momento, há mais de 6 anos atrás, para pensarem. Isso foi gerando neles uma consciência. A cada congresso, essa consciência foi aumentando, e agora culmina com o Senhor ligando os pontos.
trazendo essa conscientização do ligando os pontos. E quando você vai ver no processo da criação, você vê que Deus trabalha 6 dias. E no 7º ele tem uma ação que ele fala, olha, esse dia aqui é separado para mim. Eu estou dedicando esse dia para mim. E esse dia é um processo de dedicação, como se tudo retornasse para o próprio Deus, e onde ele inaugura um novo tempo. O 8º dia era agora um novo processo que estava se desencadeando sobre a criação, onde o homem iria governar juntamente com Deus. Então nós percebemos que desde o primeiro congresso até hoje está culminando. E como resultado dessa relação de 6 homens, nasce um produto. E é um produto que carrega todas as características do que esses homens estão trabalhando durante todo este tempo. Eles estão gerando um ambiente de relacionamento. E nós sabemos que a plataforma, ela não estabelece relacionamento. Porque relacionamento é vida na vida. É olho no olho. Abraço. Né? O brasileiro gosta de abraçar, como foi falado, né? Isso é o calor do relacionamento. Mas a plataforma, ela proporciona um ambiente onde pessoas podem ser inicialmente despertadas, onde inicialmente pessoas podem encontrar conteúdos e materiais que vários irmãos vão estar produzindo. Espero que haja muitas pessoas cooperando com isso, para que mais pessoas possam aprender sobre situações, sobre momentos, possam encontrar conteúdo que pode ser aplicado ao seu negócio, à sua vida, para que isso gere um movimento cada vez maior. Para que o que esses 6 irmãos começaram em Vitória, no Espírito Santo, se esparrame por outros lugares, e que nós tenhamos mais 6 pessoas em outro lugar, mais 6 pessoas em outro lugar, mais 6 pessoas em outro lugar, experimentando a vida, a beleza do relacionamento que aperfeiçoa. Então essa plataforma só vai ter sentido, ela só vai ser de fato útil, se nós entendermos por que ela existe. E entendemos a origem, de onde ela nasceu, que tipo de ambiente Deus construiu para que ela se tornasse possível, e isso gera sobre nós uma responsabilidade do que nós vamos fazer com ela. Então que haja em nós um temor santo, quando nós olharmos para a plataforma Reino e entendermos de onde ela nasceu, o processo que ela está passando e o que Deus está tornando no meio de nós através dela. O Renato vai falar um pouquinho sobre algumas funções dessa plataforma. Palavras encorajadoras, não são? Muito obrigado, Marcelo. A gente vê que existe vida pós-sarça, né? Existe uma vida que para Moisés foi desafiante. E para nós, possivelmente, será igual também. Bom, a nossa geração, apesar de eu trabalhar com informática desde os meus 14 anos de idade, o que era um desafio muito grande, porque meu pai achava que ia ficar louco por estar com informática. Ele literalmente pensou isso, não é invenção minha, né? Ela não está acostumada a trabalhar em comunidades desta forma. O Nicolas comentou dessa geração diferente, e em vários momentos nós falamos aqui dessa questão das gerações diferentes em que nós temos que preparar para as futuras gerações. E essas futuras gerações, elas trabalham até num aspecto de comunicação diferente. Existe um estudioso que diz que nós estamos mudando o nosso tipo de comunicação para uma comunicação do mundo dos insetos. Uma abelha, ela sabe onde é a colmeia pelo rastro deixado das outras abelhas. Uma formiga acha o formigueiro pelo rastro, odor deixado pelas outras pessoas, pelas outras formigas. E nós estamos sabendo se o lugar é bom ou ruim pelo rastro digital que nós estamos deixando. Exemplifico. Se eu vou para uma cidade nova, quero um restaurante. Onde nós vamos procurar se o restaurante é bom? No Google. E aí nós olhamos as observações, as notas, e se ela for bom, se for bom nós vamos lá, se for crítica nós não vamos lá. É um rastro digital deixado. Muito mais do que um relacionamento de perguntar onde é ou não é. O Waze, eu tive o privilégio de conhecer na semana passada o fundador da Waze, Uri Levin, conversei com ele. O Waze é um rastro digital que nós deixamos. O Waze é construído à medida que nós estamos avançando, né? Por exemplo, ele disse, como eu sei
que uma rua deixou de ser proibido ir para a esquerda, quando 98% dos carros vão para a direita. Eu deduzo que não pode mais ir para a esquerda. Não é 100% porque você sempre é distraído, né? Sempre tem um esquecido. Então, isso vai deixando rastros que ajudam os outros. E o nosso desafio com a plataforma Reino é deixar esses rastros para que as novas gerações construam negócios de alto propósito. Construam negócios nesse envolvimento e nessa mudança que nós ouvimos esses dias todos, e a partir disso nós, de fato, façamos com que o reino de Deus seja estabelecido cada vez mais firmes aqui. Vamos então ao que interessa. Primeiro, o nome da plataforma, e isso depois de ser disponibilizado, é ereino.com.br. É importante dizer que isso é uma ferramenta. O fim não é a plataforma. A plataforma é um meio para que a gente consiga transmitir esses resultados. Então, a plataforma, no seu navegador, né, qualquer navegador que você tenha, pode ser no celular, que tiver já conexão pode estar testando, ela chama-se, olha, eu não sou muito bem no Zoom aqui, tu consegues, por gentileza, me ajudar? Só para... Opa, é difícil, né? É só ampliar aqui. Você quer o Zoom? Não dá? Bom, e-reino.com.br. Da mesma forma que tem o reino, só um e, um hífen, reino.com.br. A hora que vocês digitarem isso, vai aparecer esse site, que é um site com a logomarca já definida do reino, que vocês já viram, e vai aparecer para vocês, se quiserem, se cadastrarem como usuários. O cadastro de usuário é free, é gratuito. Não existe custo para ser usuário nessa plataforma. Então, nos ajudem divulgando já para a comunidade cristã onde vocês estão envolvidos, para que eles tenham acesso e saibam como fazer. Dentro da página principal, no lado esquerdo, existe um menu. Deixa eu tentar arrastar aqui, que um dos produtos da época eu não gosto desse aqui, mas a gente aprende, né? Puxa. Como é que eu vou puxar para o lado só? Ele tinha aqui no lado uma. Não. Volta lá. Tem gente que gosta da Apple, né? Eu gosto de tudo, menos do computador. Eu prefiro Windows. Então, existe aqui a referência, educação, investimento, networking e oração. A página principal é uma página das postagens de maior aplicação, de maior leitura, de maior lançamento. Nós colocamos algumas aqui. Essa plataforma ficou pronta durante a semana. Ainda tem muito que melhorar dela, como todo produto tecnológico. Mas ela tem aqui, por exemplo, o Nó da Rede. É um grupo do networking que diz: olá, irmãos, nesse vídeo me apresento para vocês, para que possamos nos conectar e levar o evangelho mais longe através dos nossos negócios. Quem postou foi o Harold Schultz. E aqui dentro, a hora que clicar nele, ele vai abrir o que ele quer dizer, a sua apresentação, a foto, né, que ele pôs, e tem um artigo completo aqui para ler, onde ele põe a sua informação, podendo ver. Na verdade, ele pôs um vídeo onde ele se apresenta. Né? Esse é o cara que organizou, é o cara que trabalhou também com... Que era o Nó de Rede. É aquela pessoa que é um hub, onde muitas pessoas se conectam a ela. Tem empresas que funcionam nesse formato, hoje está cada vez mais comum isso. Não vou passar o vídeo todo, depois vocês acessam lá para conhecer. Que na mesma época eu estava fazendo uma pós-graduação. Quando eu volto para a referência, eu encontro dentro dessa comunidade quais são os assuntos que estão ligados ao tema referência. Então aqui, por exemplo, não tem nenhum grupo publicado ainda. Cada um dos senhores poderá criar um grupo e se tornar um gestor desse grupo. Por exemplo, o que nós vimos hoje do projeto Água Viva, como uma referência de uma ligação
de uma empresa que trabalha de uma forma diferenciada, criando sua organização. A Água Viva vai criar, né, já era para ter criado antes, não deu tempo, vai criar aqui dentro um grupo chamado Água Viva, onde ele vai estar colocando suas ações, colocando as suas propostas, colocando os seus problemas. Para quê? Para que a outra empresa que está pensando em fazer algo igual encontre aqui um exemplo a ser seguido. Encontre essa história, encontre os seus vídeos, encontre o seu material e aprenda em cima dela. E assim ela pode ser para as diversas áreas. Na área de educação, de ensino, serão cursos que nos ajudem a diversas formas. Tem um aqui que eu já publiquei, na realidade que foi um dos temas da palestra do seminário de vocês anterior, que fala sobre como ocupar o tempo, né? Tem uma palestra sobre ocupação do tempo. Então ele encontra diversos assuntos que nos ajudam e pode ajudar a nossa equipe a ser melhor. Vou correr um pouco por causa do tempo. Investimento, então, quais são as propostas, os pedidos de investimento, as empresas que querem investir, né? Então cria dicas de como fazer um investimento adequado, né? Como ter uma boa governança sobre esse investimento. Então pode estar ligado nessa área. Só para pegar um gancho aqui no investimento, né, como exemplo, também tem um lado oposto, né? Então vamos pensar assim, o Sidney está indo para Índia. É Índia? Cadê ele? É Índia? Montar um projeto lá, e aí esse projeto está desenhado. Aí ele pode postar isso aqui dentro de investimento, e as pessoas podem se sentir desafiadas a apoiar esse projeto. Né? Então, a gente pode conectar também a demanda com a oferta. Né? Não só assim, tem um dinheiro aqui, quem quiser, não é assim, né? Até porque normalmente a demanda é maior que a oferta, né? É uma lei do capital. Por exemplo, que eu falei hoje de manhã também do trabalho do crowdfunding para aquela proposta de educação dentro da comunidade do Capão. É algo que vai estar aqui, para que vocês conheçam e estejam, no mínimo, intercedendo por isso ou realizando os investimentos. Na parte do networking, então, é nós criarmos oportunidades de nos conectarmos. Dentro do networking, por exemplo, os nossos irmãos do Chile podem criar a comunidade deles, onde só vai estar participando quem for do Chile. Por quê? Eles vão aí estar divulgando os seus encontros regionais, os seus café de valor, né? As ações de propósito deles, que dizem respeito àquela comunidade menor. Né? Em qualquer lugar, qualquer um de vocês pode estar criando aqui dentro uma comunidade e gerenciando essa comunidade. Obviamente, sob uma curadoria que vai estar olhando que os valores macro da Valorem, desse congresso, sejam preservados. Os valores de IBEM, valores acima de IBEM, os valores do reino, vão ter que ser preservados. Né? E cada área de interesse pode criar a sua própria comunidade aqui dentro. E no networking ainda, eu saio feliz porque eu consegui, pessoalmente nesse evento, me conectar com várias ideias diferentes. Muitas delas, né, que poderiam ter sido conectadas virtualmente. No passado eu precisei de alguém para a área de mídias sociais. Eu poderia ter procurado aqui, né, quem são os cristãos que trabalham com mídias sociais? E fazer um estabelecimento dessa pessoa. Se eu precisar um engenheiro, se eu precisar uma indicação para a Índia, indicação para a China, então vai se criando as possibilidades de encontrar pessoas que, obviamente, vão ter a sua referência, o seu histórico pelos rastros digitais vão sendo referenciados à medida que estão sendo utilizados. E, por último, a oração, então, como fonte de nos suportarmos no que é o mais importante. Obviamente que isso aqui, de novo, é um meio. A gente sabe que a tecnologia é finita. Talvez daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, venha outra coisa que vai substituir isso. Mas é o que nós temos hoje. Num incêndio, a gente sabe que existem 3 coisas. Um combustível, calor e oxigênio. Eu entendo que o calor é o Espírito Santo enchendo o nosso coração. O oxigênio é para ser a plataforma que vai alimentar esse incêndio, via fogo, via o poder de Deus em nós. E o combustível é cada um de nós. O quanto nós nos dedicarmos, maior será essa propagação.
Isso aqui não é algo da Valorem, apesar de estar sob o guarda-chuva da Valorem. Não é algo de quem desenvolveu a plataforma, não é algo aqui, é algo de todos nós. É da comunidade empreendedora cristã do Brasil e que ela possa também cruzar fronteiras. Os nossos irmãos levem já para outros lugares que está disponível. Hein? Ok? Lembrando que o contato pessoal, né? Marcelo, agora é contigo. Isso, então, quando a gente começa a entender que a ferramenta ela tem uma função e a relação ela é a relação que aperfeiçoa, a gente vai entender essa dinâmica de como Deus vai estabelecendo o seu reino e vai estendendo esse reino a outras pessoas. E aí você pode anotar aí para você depois meditar sobre isso, mas para nós entendermos a importância desses encontros offline, que são os encontros que você pode promover depois, né? Aí você conversa com o Júnior para ver essa dinâmica de como serão esses encontros, mas como que você pode levar esses encontros de valor para a sua cidade. Mas um texto está em Lucas capítulo 5 e João capítulo 15. É um momento da história que tem uma parábola não, é um relato bíblico de algo que aconteceu em dois momentos, mas situações muito parecidas. Nas duas, nós vamos ver que Jesus pede a estrutura do negócio daqueles discípulos. E é o momento em que eles estão vindo de uma pesca, que eles foram pescar, não pescaram nada. Jesus olha para eles e fala assim: ei, me dá o barco aí um pouquinho, deixa eu subir no barco. Jesus sobe no barco e ele começa a ensinar através do barco. Então ele pega aquela estrutura de negócio que eles tinham e usa aquela estrutura como uma plataforma para que os valores do que ele estava propagando pudessem ser acessíveis a todos. A partir de uma direção de Jesus, então Jesus está no barco, ele pegou aquela estrutura, falou: olha, isso aqui só vai funcionar se eu estiver no comando, né? E ele dá uma ordem: olha, pega a rede e lança em tal lugar. E fala que eles tiveram uma pesca maravilhosa. Tanto em Lucas 5 quanto em João 15, nós vamos ver essa pesca maravilhosa. E quando eles estão puxando aquela rede de peixes, fala assim que eles tiveram que pedir ajuda, porque era muito grande, a pescaria tinha sido muito intensa, uma pessoa só não conseguia, teve que ter uma ação colaborativa. Então olha só que interessante, uma estrutura de negócios na qual Jesus assumiu o controle. A segunda, eles começaram a ter ações naquele negócio a partir da direção de Jesus: vai, faça isso. O Bill nos explicou isso ontem, nos 2 dias, de maneira intensa, prática, né? A partir disso, a partir desse resultado que eles alcançaram, teve uma ação colaborativa. Mais pessoas tiveram que se aproximar para ter esse resultado. E isso trouxe um resultado incrível para a comunidade local. Porque aqueles peixes foram distribuídos, foram vendidos, atendeu muitas famílias e muita gente. Então nós vemos que, naquele momento, em Lucas 5, Pedro se assusta e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador, e isso aqui que você fez foi incrivelmente terrível. E Jesus fala para ele assim: não, Pedro, não se preocupe, não tenha medo. Eu vou fazer de você pescador de homens, basta você me seguir. Então naquele primeiro momento, aquele congregar daqueles discípulos tinha a ver com o processo de formação daqueles discípulos na sua jornada. E eu percebo que nesse ambiente nós temos pessoas vivendo esse processo de formação. O que é ser um empreendedor do reino de fato? Como que isso se aplica? Como que eu vou fazer como o Bill lá de repente numa situação, falar assim: aí chefe, resolve esse dilema aqui. Como que é isso? Isso é uma loucura, como que faz? Mas como que eu vou unificar as ferramentas de gestão? Então é esse processo de formação. Em João 15 se repete a história novamente. Eles estão na mesma situação, pegam o seu barco e vão pescar. Voltam de manhã, não tem nada. De novo, eles têm que ouvir uma ordem: olha, lança a rede em tal lugar. De novo, eles: vou lançar a rede em tal lugar. Veio uma pesca maravilhosa. E novamente Jesus vai ter um diálogo com Pedro de novo. Olha que interessante. Só que no primeiro momento, lá em Lucas 5, Pedro falou assim: olha, Jesus, se afasta de mim. Agora Jesus se aproxima dele e fala: Pedro, você me ama? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo.
então cuida das minhas ovelhas. Então olha que interessante, no primeiro momento, o processo de formação dos discípulos é responsabilidade de quem? De quem falou que tornaria eles pescadores de homens. Então o compromisso era de quem? De Jesus. E agora, Jesus pega esses homens que passaram por esse processo de formação, pega um desses líderes e fala: agora eu estou te dando um compromisso. E qual é o compromisso? Você cuidar das minhas ovelhas. Então, nesses ambientes, desses encontros de valor, o grande objetivo e o grande aspecto é isso. É introduzir pessoas num processo de formação como empreendedores do reino, auxiliando eles a entender como empreender, como ajustar, como organizar, como se conectar, como mobilizar, como o Sandro nos compartilhou sobre o processo de gestão de pessoas. E também despertar aqueles que serão os mobilizadores, que vão tornar isso acessível a cada vez mais pessoas. Então esses encontros que serão implementados no decorrer do tempo, eles vão ter esse objetivo. Então a plataforma ela tem um papel e uma função: tornar acessível para você onde você está. Os encontros que essa plataforma vai proporcionar nas localidades permite você estar acessível às pessoas. E por meio disso, nós servimos uns aos outros e crescermos juntos naquilo que Deus está desenvolvendo na história, para que juntos possamos ver uma pesca maravilhosa e para que juntos possamos ver comunidades inteiras sendo impactadas por meio de uma igreja que está se mobilizando de maneira corporativa. Então, o nosso encorajamento não é apenas para que você acesse a plataforma, mas que essa plataforma seja um meio em que você se torne acessível aos empreendedores que estão à sua volta no lugar onde você está. Então é isso. Já está 46 pessoas conectadas. Eu espero que os demais se conectem também. Lauro, o Harold, que é aquele rapaz do vídeo que apareceu aqui, ele está num outro evento no sul, não é isso? Florianópolis. E ele queria que ele é todo tecnológico, né? Ele queria que a gente entrasse online, junto com o evento de lá. Olha só, conectar 2 congressos ao mesmo tempo, ia ser fantástico. Eu falei: rapaz, nem internet, Wi-Fi nós temos aqui, estou usando aqui o celular. Mas ele queria entrar junto com a gente, para a gente orar junto, consagrando ao Senhor essa iniciativa aqui. Então não vai ser possível a gente fazer junto com eles, né? Mas tenho certeza que ele está lá com o coração assim, esperando para saber: gente, como é que foi isso aí, como é que está? E daqui a pouco nós vamos ter outros usuários conectando aí com a gente. Harold. Amém. Vamos então estar orando, irmãos, para que cada dia mais o Senhor possa estar abrindo os olhos do entendimento aos nossos irmãos, os nossos olhos também, para que nós possamos ver, sermos cooperadores naquilo que Deus tem nos falado em todo esse tempo. Bendito seja o teu nome, Jesus. Paizinho, como somos gratos ao Senhor, porque esse é um milagre, Pai amado, que nós podemos constatar, Senhor, com os nossos olhos. Pai, ver a unidade do Espírito Santo sendo manifesta entre nós, com tanta sabedoria, Senhor. Ó Deus, e o Teu Espírito nos influenciando dos passos que nós devemos dar, segundo os Teus preceitos, no meio de um mundo tão perverso, tão mau, que vai na contramão daquilo que nós temos aprendido do Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que possas estar enchendo o nosso coração, da alegria, Senhor, de sermos participantes dessa mesa. Pai, e que o Teu poder seja manifesto na vida de cada um dos nossos amados, Pai. E em especial nós te rogamos, Senhor, por esse projeto, Pai querido, que é colocado ante a Tua presença,
que é um projeto do Senhor, ó Deus, que a tua sabedoria se manifeste na sua multiforme sabedoria, ó Deus. Nós queremos nos alegrar, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, e os abençoamos nisso, Pai, e somos incluídos na tua bênção, ó Deus, e queremos ser gratos a Ti, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Val, obrigado, queridos.